Vocês sabem que nós estamos aqui no canal fazendo uma cobertura das eleições municipais, nas capitais principalmente. O nosso foco aqui é a cidade de São Paulo, porque São Paulo é como se fosse um mini Brasil. É uma cidade grande, é a capital praticamente da América Latina, a capital financeira da América Latina. Existem pessoas de vários e todos os cantos do Brasil e os resultados em São Paulo eles são quase como uma simulação para 2022 ou para as eleições nacionais, as eleições presidenciais. Mas nós também estamos fazendo uma cobertura de todas as outras capitais e quando temos alguma coisa relevante, uma notícia importante, eu venho e faço o vídeo. Por isso que você precisa sempre ficar sintonizado no canal, com as notificações ativadas, inscrito, e também você tem que deixar o seu like, porque às vezes você está inscrito no canal, mas você está inscrito em vários outros canais e o YouTube não te notifica. Então o like sempre ajuda e 200 likes em menos de uma hora é sempre a nossa meta. Mas além da cidade de São Paulo, nós também estamos de olho no Rio de Janeiro, por conta de toda a movimentação de Crivella, que é um candidato de Bolsonaro. Mas existe uma outra capital que nós temos uma disputa muito mais direta entre as três principais figuras políticas do Brasil hoje. São Paulo é importante? É, mas não há um candidato explicitamente de Bolsonaro. O Russomano fala que é, mas é aquela coisa. O candidato de Lula, que é Gilmar Tato, está muito lá atrás. E o PDT de Ciro Gomes não tem um candidato de fato, está apoiando Márcio França. Mesma coisa do Rio de Janeiro. Mas em Fortaleza, a disputa ela é ferrenha. Porque o que está acontecendo em Fortaleza é uma disputa direta pelas primeiras colocações entre o candidato de Bolsonaro, o candidato de Ciro Gomes e o candidato de Lula. Historicamente, Fortaleza tende a votar diferente do resto do estado. Então, se o governo é A, o Fortaleza vota no partido B. Isso é algo histórico. Mas nessas eleições a situação está muito interessante e precisa ser avaliada de perto também pelas pessoas aqui do canal, porque Fortaleza é a quinta maior capital do país, é um colégio eleitoral importante, é uma cidade de grande relevância no Nordeste. Temos que lembrar que em 2018, no primeiro turno não teve para ninguém, Ciro Gomes venceu no Ceará como um todo. Mas no segundo turno, houve ali uma certa divisão boa de votos entre Haddad e Bolsonaro. E hoje, como está a situação em Fortaleza? Eu vou trazer aqui os dados para vocês, porque quem está vencendo é o candidato de Bolsonaro, o Capitão Wagner, ele é do PROS. O Capitão Wagner tem hoje 33% de intenções de votos. Na segunda posição, nós temos a Luiziane Lins, do PT, com 24%. É uma quantidade boa, também significativa de votos e uma vantagem grande para o terceiro colocado, que é o Sarto, do PDT. O Sarto tem 15% de votos. Uma porcentagem parecida com a que o Ciro Gomes teve nas eleições em 2018. É algo interessante. Só que é o seguinte, o Ibope mostrou algumas coisas interessantes para a gente desdobrar um pouco mais sobre a situação em Fortaleza. Porque no Ceará, e no caso específico em Fortaleza, apesar de Luiziane Lins estar na segunda posição, a influência de Lula entre os eleitores ela é bem maior do que a de Bolsonaro e do que a do próprio Ciro Gomes. Olha só que interessante. Entre os padrinhos nacionais, a pesquisa Ibope mostrou que Lula é o mais influente, com 33% dos entrevistados afirmando que o apoio do ex-presidente aumentaria muito as chances de votar em um candidato a prefeito. Já Bolsonaro e Ciro Gomes só tiveram a mesma resposta positiva para 14% dos entrevistados. Líder sem Bolsonaro, Ciro e Lula em peso na campanha. E aí vamos continuar avaliando isso. À frente na corrida, Wagner é o único dos três que tem apoio, mas prefere não citar o seu padrinho em suas propagandas. Então é interessante. O Capitão Wagner ele tem apoio do bolso, mas ele não usa a imagem do Bolsonaro, porque há um certo medo, uma certa rejeição de Bolsonaro em Fortaleza. Nós sabemos, o apoio de Bolsonaro no Nordeste cresceu demais. Hoje o Nordeste é o principal reduto eleitoral de Bolsonaro, por incrível que pareça, ele inverteu o jogo com o que foi em 2018. Muito por conta também do auxílio emergencial e de uma desarticulação da esquerda no todo no país. Tá? Mas Bolsonaro conseguiu e hoje ele é eleito no Nordeste.
Mas existe sempre aquela situação, aquela dúvida, vai associar a imagem de Bolsonaro, então Bolsonaro não é alguém tão garantido e como nós vimos, 14% apenas do eleitorado vota, aumenta as chances de voto caso Bolsonaro apoie. E é uma situação também muito, mas muito interessante, né? Porque o Ciro Gomes e o Lula têm aparecido muito nas campanhas eleitorais, nas propagandas eleitorais. Ciro e Lula, eles têm aparecido bastante. Só que a rejeição, pessoal, é interessante. Eu vou pegar aqui para vocês. Onde está? Aqui. Torres explica e trazem aqui uma análise de um professor lá do Ceará. Torres explica que, historicamente, Fortaleza não elege candidatos ligados ao governo do estado, mas Ciro tampouco parece um bom cabo eleitoral. Imaginei que o Ciro fosse ter um potencial maior para influenciar no voto, mas ele aparece com uma rejeição até alta. Sobre o Bolsonaro, ele explica que o afastamento da campanha de Wagner ocorre pela rejeição do presidente na cidade. Então é interessante que o Ciro Gomes ele não está tão bem visto em Fortaleza, algo que é perigoso para ele. Por que Ciro Gomes não está tão bem avaliado em Fortaleza? Ou melhor dizendo, por que ele está com tanta rejeição? Será que é um desgaste natural pelo tempo, pela influência, pelo fato do Ciro Gomes estar ficando cada vez mais relevante? E é claro que isso provoca uma rejeição? Porque nós sabemos, né? Quanto mais um candidato fica conhecido, mais aumenta a rejeição em torno dele. Isso é óbvio. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Por que Lula está tão influente em Fortaleza? Por que Ciro Gomes está com a rejeição até alta? E o que acontece com Bolsonaro? Nós temos que lembrar que Camilo Santana, do PT, que é o governador do estado, está numa sinuca de bico. Se colocou em uma posição de neutralidade no primeiro turno. Porque Camilo Santana, apesar de ser do PT e Luiziane Lins estar na segunda posição, ele é muito ligado aos Ferreira Gomes, ao Ciro e ao Cid. Então ele é quase integrante do PDT, porque ele tem muita proximidade. Então ele está ali numa situação, numa saia justa, numa situação complicada e declarou neutralidade. Obviamente que o governador, quando ele não apoia um candidato, esse candidato tende a ficar mais enfraquecido, porque o apoio do governador, claro, é sempre muito bem-vindo, caso o governador esteja numa situação confortável, também não esteja com problemas com seus governados. Mas deixa aqui a sua opinião, por favor, o seu testemunho sobre Fortaleza. Nós não somos de Fortaleza, poucas pessoas, não são todos, né, melhor dizendo, que são de Fortaleza, então nós precisamos saber o que está acontecendo na capital cearense. Deixa aqui nos comentários, é muito importante que você compartilhe para que a gente possa ficar muito inteirado com o que ocorre em Fortaleza, porque nós iremos fazer live cobrindo a apuração de votos no primeiro e no segundo turno. Então é muito importante que você traga esse retorno para todos nós. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, importantíssimo, e me siga no Twitter, @profileoficial.